Ministro, uma pergunta rápida, curta aqui. Qual que é a lógica de suspender, algumas pessoas dizem sabotar o Fundo Amazônia e depois ficar pedindo ajuda para combater os incêndios e os focos? Vamos lá. Nós não sabotamos o Fundo Amazônia. O que aconteceu, e esse é um bom assunto para deixar isso, você fez uma pergunta muito oportuna. Quando iniciou o governo, nós fomos ao BNDES entender como é que funcionava o mecanismo de receber doações, escolha de projetos, acompanhamento desses projetos e mensuração de resultado. E nós verificamos, na primeira visita que fizemos lá, que vários mecanismos do Fundo Amazônia, no nosso entender, não tinham uma sistemática de escolha, de acompanhamento e de mensuração de resultados alinhados com aquilo que nós entendíamos que era a forma mais adequada de fazer. Fizemos uma análise de um volume bastante significativo dos 103 contratos do Fundo Amazônia, que foram remetidos para o Ministério do Meio Ambiente a partir de um pedido formulado por nós, a CGU. A CGU fez o pedido formal ao BNDES e o BNDES nos repassou os contratos, anexos e tudo mais. Nós fizemos isso em 4 etapas, 4 tranches. Já na primeira tranche, nós identificamos uma série de pontos que entendemos que eram frágeis, que não tinham, não tinham a melhor governança. Fizemos uma segunda reunião já novamente no BNDES, reunião essa com então o presidente Levi, o ministro Santos Cruz, 2 funcionários da CGU, 4 funcionários do Ministério do Meio Ambiente e vários funcionários do BNDES. E ali conversamos abertamente sobre esses pontos que eu estou me referindo aqui. Fomos conversar com os doadores, Alemanha e Noruega, eu conversei rapidamente com os embaixadores e nós fizemos uma proposta ao BNDES, ao Levi, à altura, olha, vamos encampar aqui algumas ideias para mudar a forma de trabalhar. E nós não conseguimos avançar nesse sentido. Foi muito difícil. Você deve se recordar que eu fiz uma entrevista coletiva, sem citar inclusive casos concretos, mas colocando alguns relatos sobre aquilo que nós tínhamos encontrado, e nós fizemos uma proposta. Qual era a proposta? Transformar o comitê orientador do fundo, que são os 3 grupos, governo federal, governos estaduais e terceiro setor, ONGs, associações, etc., transformar aquilo num conselho consultivo e, por sua vez, criar um grupo executivo com 7 cadeiras. O COFA, que atualmente se reúne semestralmente com o grupo, permaneceria também com reuniões semestrais, e esse grupo executivo, 7 cadeiras, das quais uma pertencendo ao terceiro setor, a exemplo do que tem no COFA, uma outra para os estados da Amazônia, exemplo do que tem no COFA, uma cadeira para o BNDES e as demais para o governo federal. Grupo esse que, na nossa proposta, se reuniria mensalmente com a equipe interna do banco, para acompanhar, seja a seleção, o desempenho e os resultados. Inclusive, para que a gente tivesse a confiança, a determinação de alinhar recursos federais, seja diversos caminhos, com o recurso do Fundo Amazônia. Mas, para isso, o governo tem que ter mais alinhamento com as propostas. Mas, ministro, veja, entendo, mas olha, o senhor fala tanto de gestão e tudo, né? No meio desse caminho, em junho, veio o decreto, o ministro Onyx, presidente, que diz, aquele famoso decreto dos conselhos, que as pastas tinham que falar quais conselhos ficariam. O Fundo Amazônia tinha o COFA, o conselho, e o comitê, o técnico, né? Uhum. Não teria sido mais lógico manter esses conselhos enquanto se negocia, não parar esse mecanismo, que é um mecanismo de 200 quase projetos, 3 bilhões de reais, e continuar fazendo isso enquanto se negocia? Porque o que o senhor fala das irregularidades, por exemplo, do BNDES, da gestão, né, dos projetos, isso que o senhor está citando agora, os doadores, isso foi em março que o senhor entrou ali com esse pente fino, né, no Fundo Amazônia. Os doadores receberam hoje esse relatório. Nós estamos quase em setembro. Não teria sido mais lógico continuar com os conselhos? A Noruega, por exemplo, suspendeu um aporte de recursos considerável agora, 10 dias atrás, até porque o fundo, tecnicamente, hoje não existe. Não tem nem onde pôr o dinheiro.
O senhor foi ver os projetos em loco, por exemplo? Eu conheço vários projetos. Bruno, Deixa eu só colocar um pouquinho de ordem, gente, senão assim, a gente precisa ser um pouquinho mais sintético na pergunta e o ministro nas respostas, porque o Daniel ainda não falou e depois a gente abre a roda para girar, senão ele não fala nunca. Por favor, ministro, a resposta. Então, vamos lá. Talvez tivesse sido mais adequado a gente ter esse processo mais célere. Por outro lado, nós estamos falando de várias partes participando dessa discussão. O Ministério, o próprio BNDES, lembrando que nesse interregno trocou o presidente do BNDES, as duas embaixadas, os dois embaixadores. Nesse meio tempo também esteve aqui no Brasil o ministro da Economia da Alemanha, o Gerd Müller, que se reuniu comigo. Eu expliquei a ele todos, mostrei o relatório, mostrei os apontamentos. Ou seja, esse foi um processo que veio até agora, nós tentando mostrar que não queríamos mudar nada que fosse comprometedor, mas que eram mudanças para nós entendidas como importantes. Continuam sendo medidas entendidas como importantes. E nesse sentido, conversei com os embaixadores, nós fizemos várias reuniões nesse sentido, várias. Hoje, inclusive, recebi mensagem de duas pessoas desse grupo, dizendo, olha, obrigado, está aqui o relatório, etc. Mas o marco das mudanças, as questões mais importantes, que são esses conceitos que eu me referi há pouco, já tinham sido apresentados já faz tempo. Então, sem querer aqui atribuir responsabilidades de parte a parte, reconhecendo que talvez tivesse sido melhor acelerar a solução para isso, mas foi o time que foi possível. Me parece que é um assunto que está bastante adiantado, há a possibilidade de uma solução de consenso muito em breve. E sendo retomado, e nós retomaremos assim que haja o consenso, passa a fruir novamente os recursos num modelo que eu entendo que é necessário, de uma escolha mais aprimorada com critérios regionais, sinergia dos projetos, acompanhamento de resultado, enfim. Qual